Vamos acabar com a ansiedade de Ronaldo Giovanelli. Chegou a hora de revisarmos a vitória do Corinthians 2-0 lá na Argentina para cima do Platense. Teve defesaça do Hugo Souza, teve muita coisa legal e o Diniz na estreia venceu e já deixou a Fiel enlouquecida. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, meninos! A primeira vez a gente nunca esquece. E no reencontro de Fernando Diniz com o Corinthians, a missão era clara. O time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Mas a torcida, incluindo o ex-comandante Ramon Dias, que estava na arquibancada, teve que ter paciência, viu? Porque o primeiro tempo foi fraco. Os argentinos do Platense assustaram. Primeiro com o Maineiro. Depois da cabeçada de Lencina, que exigiu um milagre de Hugo Souza. O retrato não era bom. Um jogo muito truncado, muito difícil, com muito embate o tempo todo. Tanto era verdade que o jogo estava ruim para o corintiano assistir. A primeira finalização alvinegra veio só aos 47 minutos do primeiro tempo e Yuri Alberto bateu fraco. E olha que na parada técnica durante o primeiro tempo já tinha rolado aquela instrução bem com a cara de Fernando Diniz. Energia de sobra. Coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá, vem pra cá e vai nas costas. Tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro e se errar. Se na parada já foi assim, imagina no intervalo. Não é difícil imaginar porque o Corinthians voltou com outra postura no segundo tempo. Logo no começo, Breno Bidon bateu com perigo. E não demorou muito, até que o gol viesse. André ganhou de cabeça. Yuri Alberto achou o Garro, que deu lindo passe para Kaique. O atacante tocou com categoria na saída do goleiro Borgonho para abrir o placar. Ele tocou com categoria por sobre o goleiro. Na categoria do garoto Kaique! Kaique! O jovem Kaique, aliás, foi a principal aposta de Fernando Diniz em seu primeiro jogo como técnico do Corinthians. Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com um dos meus filhos de futebol de salão. O jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco 3-2 no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, ele chamou muita atenção. Ele passou total confiança pra gente e isso é muito importante, ainda mais no primeiro jogo, uma Libertadores, meu primeiro jogo como Libertadores. E acho que isso foi fundamental para eu poder desempenhar hoje. O Platense tentou responder de cabeça, mas Vázquez parou em Hugo Souza. Movimentação e velocidade, energia como o comandante gosta. Garro, maestro de volta. Mais uma vez o argentino deu lindo passe, agora para Yuri Alberto. O camisa 9, de perna esquerda, tirou do goleiro e ampliou para o Corinthians. Do Corinthians! Yuri Alberto! Logo o centroavante que tirou o dente do siso e era dúvida até momentos antes do jogo. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória e um grande gol aí para poder ajudar a equipe. O Platense teve que se expor e dava espaços. Prato cheio para Garro, que mais uma vez acionou o Kaique. Desta vez, o atacante bateu para fora. As coisas desandaram de vez para o time argentino quando o Saborido perdeu a linha. Dá uma olhada na entrada para cima de Matheus Bidu. Com checagem do VAR, o árbitro Piero Massa decidiu expulsar o lateral direito. Um ganho a mais para segurar a vantagem corintiana até o fim do jogo. A Copa Libertadores é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Acreditar, sonhar e acreditar que é possível. E lutar por isso. Quase 2 meses depois, o Corinthians deu fim a um jejum que durava 9 partidas sem vencer. Garro bem e Yuri Alberto voltando a marcar e o jovem Kaique como o melhor do jogo. Logo na hora certa, antes de um clássico pra lá de importante no final de semana, o primeiro de Diniz como técnico do Corinthians. O que esperar do derby contra o Palmeiras? É o maior clássico pro Corinthians, a gente sabe que é um jogo extremamente tradicional. E o Palmeiras vive um momento
muito bom, está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. E hoje começar vencendo, acho que traz uma confiança muito grande para a nossa equipe, uma confiança muito grande para o nosso treinador que acabou de chegar também. E isso deixa com que o nosso ambiente fique melhor para trabalhar. Vai, Corinthians! Ronaldo Giovanelli, o cenário perfeito aconteceu, vitória fora de casa, 2 gols, a defesa não foi vazada, voltando a vencer. O Corinthians precisava disso, quebrar aquela fase ruim e já na estreia do Diniz, pelo menos o ânimo, a disposição que você pediu tanto aqui, já foi tudo diferente. E ele consegue também ali na parada para hidratação, ele consegue mostrar o que ele quer desse time, né? Porque o primeiro tempo do Corinthians o comecinho foi ridículo. Lembrou muito que o Dorival colocou nesse time, a nhaca desse time. E ele teve que fazer o quê? Ele não teve que ficar falando, vamos lá vencer, vamos correr, vamos... Não, ele posicionou o time. Agrupou a equipe, todo mundo correu ali igual. Eu acho que essa foi a grande diferença que ele conseguiu colocar e potencializar esse menino Kaique no segundo tempo, que ele poderia ter saído. Só que ele fez uma função que agradou o treinador e o treinador continuou com o menino que faz o gol. Agora sim, você potencializar a sua equipe, você posicionar e direcionar o momento de você dar chutão e colocar tudo em campo, o que foi treinado em pouco tempo... O Diniz está de parabéns, porque ele virou a chavinha. Todo mundo fala aqui, vamos virar a chave do campeonato. O Diniz virou a chave do time. Fez o time ser competitivo, correr, um cobrando o outro. A gente viu ali o Hugo fazendo defesas espetaculares. Por isso que teve o placar em branco pro lado do Corinthians. Agora, contra o Corinthians, porque o Corinthians poderia ter tomado o gol. O Hugo fez 2 grandes defesas. Agora, mudou a cara do time. E é o time que o torcedor quer ver. Porque para você ser um time vencedor, você tem que correr atrás. Você tem que estar unido. Pintou campeão agora, Não, você tem o Corinthians não pode ser assim. Não quer dizer que você vai vencer todos os jogos dessa forma. Não quer dizer que você vai ganhar sem perder. A verdade é que você tem que lutar para isso. E o Diniz colocou isso no grupo do Corinthians. Tá de parabéns quem escolheu. Parabéns ao Marcelo Paz, que escolheu o Diniz, porque foi uma mudança... assim, radical no que era o Corinthians. Era um time morto e agora o Corinthians está vivo na competição. Eu sempre digo uma coisa, a tabela da Libertadores vem pronta. Você tem que enfrentar os adversários. O Platense até começou bem e o Corinthians foi lá e abriu o placar e depois fez o segundo gol. Edu, o que eu acho importante também é o Yuri Alberto voltar a estar lá presente, a ser o cara que define. O Kaique também. E o Ciso, o dentista, acompanhou o Yuri até a Argentina, deu certo, viu? Fez bem pra ele. E o Kaique, um jovem que precisa de confiança, pode ter mais oportunidades. O Guinegão, que seria um jogador que poderia ser utilizado, está fora de combate. Então, tem boas notícias, mas é cedo ainda, claro, para avaliar. Eu tô vendo o Ronaldão aqui, pintou o campeão, mas assim... pintou mesmo, tem que ficar com medo. E o Yuri Alberto é essencial para o Corinthians. Concordo. Ele é essencial, ele é um cara que briga, um cara que luta, é a cara do Corinthians. E aí, quando você joga do lado do Yuri Alberto, você pega o Kaique, o Kaique tem aquele lado que tem profundidade. O cara é rápido. Por outro lado, já o Bidon já fica mais posicionado, já vai cair um pouquinho pro meio. Eu acho que isso foi o segredo do Diniz. De deixar um lado mais posicionado, um lado que cadencia mais o jogo. E por outro lado tem profundidade, tem rapidez, tem o drible também e tem finalização. Então acho que o Diniz chegou agora, está conhecendo. É claro que não mudou da água pro vinho, assim. O jogo do Corinthians mudou a atitude. A atitude, sim. Você vê intensidade. A intensidade. Ontem o Corinthians marcou, correu, e isso sim é o Corinthians. Agora, a gente sabe que ainda precisa muita coisa ainda para tentar brigar pelo título da Libertadores. Se sim, uma outra boa notícia é que se o Corinthians quiser ter um jogo bem equilibrado entre a defesa, meio-campo e ataque, ele precisa do Garro. Ainda mais que não tem o Memphis Depay hoje, e o Garro já se apresentou mais, participando principalmente do gol do Yuri Alberto, sendo um jogador que muito se pedia e ele não aparecia. E fora isso, talvez o grande teste para o Diniz será o clássico de domingo. Exatamente, aí já é um adversário com muito mais qualidade do que o Platense, né? O Corinthians sofreu Libertadores dessa maneira. Sofre, mas o importante é ganhar. E assim, eu quando comecei a assistir o jogo, Renato, eu falei assim, poxa, o Diniz já tirou a braçadeira de capitão do Gustavo Henrique e deu pro Garro. Falei, isso pode gerar o quê? Um atrito ali, uma ciumeira no time. Mas depois, analisando o Garro jogando,
O Diniz jogou toda a responsabilidade pro Garro, deu toda a moral pro Garro. E provavelmente ele conversou com o time, porque ele é um grande psicólogo, ele sabe conversar com os caras. Então, esse é o diferencial do Diniz. Ele falou assim, Garro, você precisa ser o cara que comanda o nosso time. A qualidade você não perdeu, você só precisa querer de novo. Já tacou a braçadeira de capitão e aí nós vimos aí o Garro comandando o time do Corinthians. Então, isso é o papel do Diniz. Às vezes todo mundo estava esperando uma mudança tática brusca. Ele não fez aquela maneira dele de jogar. Ele simplesmente, na postura, na moral, dando para os caras já mudaram o comprometimento ali dentro de campo e ganharam o jogo em meio a tantas dificuldades que o Corinthians enfrentou no jogo. Ronaldão, qual é a sensação de depois de 9 jogos voltar a vencer e convencer? Olha que coisa linda, bebida, Renato. Um avião, pirulito e aqui o siso do bebê do Yuri. Olha que dentinho pequenininho. Fizeram um siso. Pequenininho, olha que coisa linda. Foi isso aqui que tava atrapalhando o meu artilheiro. Olha que coisa linda aí. Será que era o siso? Era o tamanho dele, pelo amor de Deus. É o tamanho de uma criança quase. É. Ainda bem que foi extraído e agora é só uma espécie de decoração aqui no programa. É bom demais. João Pedro Sgarbi, eu sei que você vai olhar o clássico, vai ficar ligado em Corinthians e Palmeiras, mas antes tem Vitória e São Paulo. Né? Esse joguinho aí não importa nada, o que importa é o jogo de sábado, São Paulo Vitória, é o jogo da rodada e ó, beluguinha de fralda já aqui, hein? Tá de fralda. Mas parabéns pela vitória, Bebeiro. Fiquei feliz por você, você estava merecendo ser feliz. Muito obrigado. Fato é, gente, que tem hora que não adianta exigir muito. O importante era vencer, ganhar 3 pontos fora de casa, começar com o pé direito a Libertadores, estreia do novo técnico, nova vida, outro estilo, porque realmente o Corinthians vinha sendo muito cobrado pela torcida, pela mídia, internamente, e deu uma resposta. Acho que mais do que analisar o futebol praticado, o esquema tático, e nem deu tempo. O Diniz chegou e já foi para o jogo, já colocou a equipe em campo, deu moral para o Kaique, um jovem, para ficar em campo, fazer o gol, abrir o placar. E o Corinthians venceu, Chico Garcia. Essa é a coisa mais importante. E a mais importante também ontem para mim foi a participação do Garro no jogo. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas, cara, para mim foi uma estreia do Garro em 2026. Eu li mal a entrevista do Diniz, confesso, porque quando ele perguntado sobre o Garro e o Bidon, ele disse em determinado momento que eles nem sempre poderiam jogar juntos. Só que em outro momento da coletiva, que eu esqueci, ele disse que uma das missões que ele tinha era de recuperar o futebol do Rodrigo Garro, que a gente sabe, é um talento, em 2024 foi eleito um dos melhores, se não o melhor meia do futebol brasileiro. Só que aí ele passou por um problema particular muito sério, ele teve uma lesão crônica no joelho, ele teve dificuldade de retornar, talvez até o Dorival, na ausência do Garro, deu um protagonismo ao Bidon e ele aproveitou. Ano passado, na final da Copa do Brasil, ele foi brilhante. Mas o Garro é esse cara. É o cara que em poucos toques na bola ele consegue achar o ataque. Né? Naquele trio com o Memphis e o Yuri, ele deitou, dando assistências e criando jogadas. E ontem, mesmo que seja contra o adversário frágil, ele foi o meia armador. Ele foi o Garro que levantou a cabeça quando ele pegou uma bola, ele tinha opções, ele tocava no espaço vazio para o Kaique finalizar. No segundo gol, tem um jogador do Corinthians correndo por aqui, ele inverte a jogada, ele dá no Yuri para o Yuri fazer o gol. Então, esse Rodrigo Garro é o que a torcida estava esperando. Claro que tem outras coisas. Obviamente, num jogo, o Diniz não faria uma revolução tática. Né? Eu vi muito o Gustavo Henrique sendo esse cara buscando um passe por dentro, um pouco mais ousado. Ele quer jogadores mais aproximados, mas foi só o primeiro jogo. E com vitória. E aí dá tranquilidade para ele trabalhar. Graças ao Hugo também, né, Chico? Não, mas ele tá lá pra isso também, né? Toma o gol ali e aí? O Carlos Miguel também fez uma defesa no final contra o Júnior. O goleiro contra ninguém, pô. Só que tem um detalhe, já na sequência, até para testar tudo isso que o Chico falou, Capelanes, tem um clássico, e é o derby. É Corinthians e Palmeiras. Esse ano, ao contrário da temporada passada, quem começa a vencer no Campeonato Paulista é o Palmeiras. O jogo é na casa do Corinthians. E o Diniz já conseguiu motivar mais, conseguiu um bom resultado. Para início de conversa, tá bacana. A pior coisa que pode acontecer para um treinador é ter uma estreia pedrada pela frente. Vou lembrar o Crespo no São Paulo. Estreia contra o Flamengo no Maracanã. Era evidente que ia ser amassado como foi amassado. Se eu não estou equivocado, acho que 3-0, né? 2-0, 3-0. Foi quando ele disse, ainda bem que a gente não vai enfrentar o Flamengo todo jogo. Pois é, exatamente. E aí o pessoal já caiu de pau em cima dele. Agora, essa questão envolvendo o Diniz é a melhor situação possível. Eu concordo com o doutor. Jogar fora de casa, em Libertadores, em estreia, início de trabalho, pouco tempo. Aliás, nenhum tempo para treinar. Ele tem uma atividade.
Porque a segunda atividade era mais aquele regenerativo, cuidar dos caras pra viagem. Eu acho que era fundamental a vitória, independentemente se jogou. Não, sempre, doutor, eu sempre concordo. Eu sempre concordo. Que amizade é essa? Sempre. Hoje é cedo, vamos pro crime hoje, hein, doutor? Sextou. O seu crime vai ser com a fralda. Tem sido. Mas assim, agora você me perguntou sobre o derby. Eu não costumo chamar de zebra. Tá? Derby, choque rei, majestoso, acho que a palavra zebra é muito forte. Mas tratar em favoritismo hoje, você pega... Ai, para com esse negócio! Você pega aí o atual momento do Palmeiras, o time muito mais ajeitado, organizado, recuperado pelo Abel Ferreira, com o time do Diniz, que eu ainda acho que ele vai demorar um certo tempo para implantar o modelo de jogo, que ele mesmo falou que ele quer essa saidinha, como ele fez no Atlético Paranaense, como ele fez onde ele passou no São Paulo, onde quer que ele tenha passado, Fluminense, eu acho que ainda vai dar uma demorada. E para mim hoje, o Palmeiras, ele não é pouco favorito mesmo jogando na Neoquímica Arena. O Palmeiras hoje ele entra com um favoritismo gigantesco contra o Corinthians, que inclusive perdeu a força da Neoquímica Arena de alguns anos para cá. Ô Sgarbi, o que me chama atenção nesse derby é a diferença de um lado para o outro, e eu vou explicar por quê. Batalha pela permanência na zona do rebaixamento. Então, são opostos nesse campeonato. Rê, assim, a vitória, claro que é muito importante fora de casa, Libertadores, time argentino. O Platense é um adversário fraco, muito fraco. Nos últimos 10 jogos, uma vitória e só 2 gols marcados. Você falou que ia vencer. Mas é aquela nossa resenha aqui. Ronaldo, não, você falou que ia vencer. Deixa eu falar. Não, só pra... Eu só tô te informando aqui. Agora não presta. Não, nos últimos 10 jogos, bebeiros, é uma só vitória do Platense e só 2 gols marcados. Não foi campeão do campeonato argentino. É o time fraquinho. Então, é o que eu quero falar. O futebol brasileiro hoje sobra muito, muito em relação ao futebol sul-americano no modo geral, argentino. Fala isso pro Grêmio que perdeu pro City Torque. Mas o Grêmio também, né? Nossa senhora. E por que só um brasileiro ganhou na Sul-Americana? Eu vou te enaltecer, bebeiro, calma. Você tem que tomar cuidado com as palavras. Eu sei, mas eu vou te enaltecer, bebeiro, calma. Você tá fazendo TCC aí agora. Você falou hoje. Calma aí, eu vou te enaltecer. Foi o que jogou meio tempo, só ganhou esse torneio. Não, só que então, o Diniz, ele nessa semana, quando ele assume o Corinthians, era a semana ou da morte ou da vida do Diniz. Porque ou ele perde a estreia da Libertadores para o adversário mais fraco. Que era o que você queria. Com certeza. E depois encara um derby dificílimo, ou ele começa vencendo fora de casa numa Libertadores e agora pega o derby muito mais confiante. É um cenário diferente para o Corinthians, agora vai ter um tempinho de treinar. E assim, quando o Chico fala do Garro, por exemplo... A cavadinha do Kaique, só para você lembrar. Então, quando o Chico fala do Garro, por exemplo, eu queria falar justamente do Kaique. Que eu te expliquei, Bebeiro, que o Diniz, por todo lugar que ele passa, ele revela um jovem. Um jovem se destaca com o Diniz. No São Paulo foi o Sara, no Fluminense foi o John Kennedy, no Vasco o Ryan. Ele dando oportunidade num jogo de Libertadores fora de casa pro Kaique. O Kaique abraçando a oportunidade, já mostra muito bem que o Diniz, na minha opinião, deixa assim algo legal pro futuro do Corinthians em relação a isso. Eu tenho esperança com isso. A gente tá de olho no derby, mas tem que valorizar, sim, uma vitória. Libertadores é isso. Libertadores é não vacilar, é não deixar pontos pelo caminho. Fel, você já deve estar sabendo dessa informação, mas eu quero trazer mais detalhes aqui para vocês, porque a Itália avalia a convocação de Yuri Alberto em meio a essa reformulação que ela está fazendo aí para a próxima Copa do Mundo. Ela que tem ficado fora das últimas Copas do Mundo, Yuri Alberto que tirou o seu visto, né, sua cidadania italiana, e já que na seleção não está sendo aproveitado, que para mim é um desperdício, com tanto bagre que a gente vê lá na seleção, Yuri Alberto não é nenhum craque, mas é um cara que sempre está fazendo gol, sempre está brigando pela artilharia do Brasil. E para mim é injusto da parte da seleção da CBF não convocar o jogador. Então a gente vai ver ele no adversário, que pode ser a seleção da Itália. O atacante do Corinthians aí, ele pode atuar pela seleção italiana, visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Ele que ainda é muito novo, né? A informação foi divulgada aí pelo Benjamin Bach e confirmada aí também pelo meu timão. Ainda conforme apurou a reportagem, o staff do atleta, do Yuri, enxerga essa possibilidade com bons olhos. Além disso, também aumentam as chances de uma possível ida do centroavante alvinegro ao futebol italiano na janela de transferências do meio do ano. Então, uma coisa linkando com a outra. Seleção da Itália e ele ser transferido para algum time forte lá da Itália. Vale lembrar que o atleta ainda pode jogar para outra seleção, uma vez que atuou em uma única oportunidade pelo Brasil em fevereiro de 2023, durante um amistoso diante do Marrocos, a única atuação dele pela seleção. Por não se tratar de uma partida oficial como eliminatórias, Copa do Mundo ou competições continentais,
o Yuri pode representar outro país. Esse que é o ponto crucial. Não foi aproveitado em nenhum jogo oficial que não seja um amistoso pela seleção, podendo assim ter liberação para atuar por outra seleção, sendo ela a Itália, nesse caso, né? No início deste ano, Yuri chegou a desfalcar o Corinthians na pré-temporada para concluir o processo de cidadania italiano. Camisa 9 conseguiu o passaporte e retornou ao clube na semana seguinte. Novembro de 2025, fiel. Representantes da Roma já haviam aí se encontrado com os empresários do jogador. Cabe destacar que o clube italiano chegou a apresentar uma proposta oficial pelo atacante em agosto, conforme divulgado aí pelo Meu Timão. Na época, com a janela europeia perto do encerramento, o Corinthians recebeu uma oferta de 28 milhões ali de euros mais ou menos, que dá algo em torno de 180 milhões de reais, mas decidiu manter o atleta no elenco. Em janeiro de 2026, o arquirrival da Roma também se interessou pelo centroavante. A Lazio ofereceu 22 milhões de euros, bem menos, né, cerca de 137 milhões, para contratar o artilheiro aí do Parque São Jorge, e o Timão recusou novamente a investida dos italianos. E aí, o que você acha? Yuri Alberto na seleção da Itália, e qual a sua expectativa para o Coringão nesse clássico de domingo contra o Palmeiras? Corinthians precisando voltar a ser forte dentro da Neoquímica, a vencer, pois perdeu o último derby dentro da Neoquímica, mas estreou bem ontem na Libertadores com o Rodrigo Garro Prime de volta, fiel. Deixa aí nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!